Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais essa aula. Esse vídeo é a continuação de uma aula intitulada Questões de Metodologia nos Estudos Literários. O ideal, portanto, é assistir a aula de hoje depois de ter assistido à primeira parte dela. Antes de dar continuidade à exposição sobre os problemas do método nos estudos literários, eu vou recapitular o que foi dito na primeira parte da aula, revendo o sumário que eu projetei para vocês lá no início dela. Bem, no centro de tudo, como vocês estão vendo, está a metodologia e é em torno dela que giram todos esses problemas, essas noções, esses conceitos que estão projetados nesse slide. Na primeira parte da aula, no vídeo anterior, eu fiz uma introdução falando dos critérios de classificação dos textos literários, apresentei um panorama de teorias e de teóricos e seus conceitos, um panorama, claro, não exaustivo, uma listagem incompleta. Depois eu falei um pouco do lugar dos estudos literários nas ciências humanas e da necessidade de escolha de um método apropriado para o estudo do corpus sobre o qual se faz uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Além do mais, eu apontei que todos os elementos desse quadro estão interrelacionados e que não é possível entender o que é metodologia dos estudos literários sem se levar em conta as noções e problemas que aparecem sintetizados aqui. Isso é, portanto, uma síntese das duas partes do vídeo. Agora eu vou retomar o que estava sendo dito anteriormente para falar da natureza e da definição do objeto literatura, que é o objeto estudado na nossa área do conhecimento, e depois eu vou terminar a aula falando dos problemas epistemológicos dos estudos literários que estão justamente ligados à natureza desse objeto. Nós podemos aprofundar a compreensão das dificuldades de metodologia nos estudos literários quando a gente reflete um pouco, então, sobre a natureza do objeto literatura, no sentido que nós damos a essa palavra hoje, que grosso modo se estabeleceu com o romantismo no final do século XVIII e início do século XIX. Antes, a denominação desse objeto era uma outra, chamava-se belas letras, mas eu não vou abordar aqui essa significativa mudança de nome do objeto. É claro que classificar objetos como sendo parte de algo chamado literatura é uma tarefa impossível no âmbito desta aula, primeiramente porque existem inúmeros ensaios sobre o tema e foram feitas muitas tentativas de definição. É impossível também, na verdade, porque a literatura é algo que sempre se furta a uma definição cabal, e isso fica muito claro quando se leem alguns desses ensaios que propõem definições para ela. Mas nessa aula não me interessa apresentar uma infinidade de definições de literatura, e sim justamente insistir sobre a impossibilidade de se chegar a uma definição cabal. A incompletude em toda tentativa de definição desse objeto é inevitável, e esse é um aspecto importante que também remete às dificuldades metodológicas dos estudos literários, que são devidas à própria natureza do texto literário. Ora, se já é difícil definir o seu objeto de estudo, como então fazer para definir um método com o qual se possa estudá-lo? Aqui eu vou evocar novamente o Kaiser, que eu já tinha evocado na primeira parte da aula, no vídeo anterior. Ele, logo no início daquele compêndio dele, intitulado Análise e Interpretação do Texto Literário, ele observa que o objeto de estudo deste campo do conhecimento, embora pareça já estar indicado de modo óbvio e quase tautológico no seu nome, é de difícil definição. O nome é Ciência da Literatura e a tautologia é exatamente essa. A ciência da literatura só pode estudar a literatura. Porém, a tautologia nunca explica nada e essa denominação coloca um problema, pois a palavra literatura pode remeter a toda a linguagem fixada pela escrita, o que fica claro em sintagmas nominais como literatura médica ou literatura jurídica. A impossibilidade de uma definição cabal fica clara pelo fato de Kaiser citar algumas definições que sempre se caracterizam pela insuficiência. Cada qual corresponde, sim, a algo que é incontestavelmente literatura,
porém nenhuma cobre a totalidade do texto literário. Para entender um aspecto dessa dificuldade, basta tentar estabelecer uma definição de literatura comparando, por exemplo, não é o Kaiser que diz isso, mas eu dou esse exemplo aqui, comparando um romance do escritor naturalista brasileiro Aloysio Azevedo e um poema do poeta francês Mallarmé. Evidentemente, ninguém duvida de que ambos fazem parte do que chamamos de literatura. Porém, o que têm em comum? Pouco ou quase nada, certamente. O que eles têm em comum é que os textos literários são, obviamente, sempre um objeto de natureza linguística, e isso é válido tanto para o poema do Mallarmé como para o romance do Azevedo. Ambos são produtos da língua e, como tal, apresentam-se sob a forma de enunciados linguísticos. Porém, esses enunciados, até certo ponto e de acordo com certos casos, podem ser mais ou menos semelhantes a outros enunciados produzidos no vastíssimo campo das práticas linguísticas. Por mais estranheza que cause um enunciado literário, e isso é válido em especial para o texto poético, mas é bom lembrar que o estranhamento causado pelo texto poético também tem variados graus. Então, por mais estranhamento que cause o texto literário, ele sempre contém certa ressonância da língua comum, ao mesmo tempo em que pode se distanciar imensamente dela, em alguns casos, inclusive na prosa. Também pode se distanciar, que a prosa também pode se distanciar muito da língua comum. Eis aí uma outra ilustração das dificuldades de definição. E o exemplo da comparação entre poemas de linguagem hermética e opaca, como são os poemas do Mallarmé, e um romance no qual o discurso referencial é fortíssimo, como o Cortiço, por exemplo, do Aloysio Azevedo, esse exemplo, essa comparação demonstra isso muito bem. Ao mesmo tempo, em certos poemas opacos, ecoa ainda também algo de referencial, como uma realidade linguística distante e distorcida, e aqui eu penso no título de um célebre poema do poeta francês também, Rimbaud, que é uma bela metáfora, o poema Le Bateau Ivre, o navio embriagado. É preciso se perguntar, então, os navios se embriagam e como? É uma metáfora. Eu quero citar ainda o crítico inglês Terry Eagleton, que abre seu livro Teoria da Literatura, uma introdução, com um excelente ensaio intitulado justamente por uma pergunta. O que é literatura? Partindo da premissa de que a existência de uma coisa chamada teoria da literatura implica necessariamente na existência dessa outra coisa chamada literatura, ele vai desfiando e comentando criticamente certo número de definições que eu não vou retomar aqui. O que é interessante no procedimento adotado pelo Eagleton é o fato de ele fazer com que as definições se sucedam ao longo do ensaio, porém cada uma delas sempre excluindo algum aspecto, deixando de fora alguma característica daquilo que se entende por literatura. Assim, nós percebemos que a definição desse objeto, além de cambiante por ser histórica, é na verdade impossível na prática. Como diz o autor, que eu cito agora, o ato de classificar algo como literatura é extremamente instável. No caso do Eagleton, as explicações para esse fenômeno remetem à estrutura de valores das sociedades, dentro da qual existe uma coisa chamada ideologia, ela está ocultada dentro da estrutura de valores, e a ideologia é algo determinante para o que dizemos, para o que escrevemos, para como dizemos, para como escrevemos, e também para aquilo que nós valorizamos como literário. Já num outro tipo de procedimento, há autores que propõem uma definição, de certo modo, mais assertiva da literatura. Uma delas foi formulada por Roland Barthes em sua aula magna no Collège de France, dada no final dos anos 70. O crítico francês definiu ali a literatura, antes de mais nada, como uma prática. A prática de escrever, pela qual se opera um deslocamento na língua, não pelo conteúdo, diz ele, mas sim pela forma. Barthes afirma ainda que essa prática comporta 3 lugares de força que ele nomeia com 3 palavras gregas: mimesis,
semioses e máteses. A mimesis remete ao poder de representação da literatura e a semioses remete à dimensão de signo do texto literário. Aqui me interessa insistir um pouco mais na mátesis, termo de que derivou a palavra matemática e que remete ao saber, à ciência, à ação e ao desejo de aprender. O Barthes explica assim esse lugar de força da literatura. Vejamos. A literatura se encarrega de muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoe, há um saber histórico, geográfico, social, colonial, técnico, botânico, antropológico. Robinson passa da natureza à cultura. Se por algum excesso de socialismo ou de barbárie todas as nossas disciplinas tivessem que ser expulsas do ensino, à exceção de uma, é a disciplina literária que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Assim é que se pode dizer que a literatura, sejam quais forem as escolas em nome das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente, realista. Ela é a realidade, isto é, o clarão da realidade. No entanto, sendo nesse sentido verdadeiramente enciclopédica, a literatura faz girar os saberes. Ela não fixa nem torna fetiche nenhum deles. Eu traduzi do original e coloquei alguns grifos para chamar atenção para alguns aspectos que me parecem mais importantes, mas existe uma tradução brasileira também, cuja referência vocês veem projetada aí, mas também eu gostaria de dizer a vocês que todas as citações feitas aqui, elas estão referenciadas na descrição do vídeo, então peço para vocês olharem lá. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o uso que o Barthes faz da palavra socialismo, que a meu ver é equivocado, porque ele coloca no mesmo plano o socialismo e a barbárie, e para mim socialismo e barbárie são coisas opostas, mas isso seria uma outra discussão que eu deixo de lado, mas não poderia deixar de fazer essa observação. Bem, é forçoso admitir que a literatura e a ciência se apresentam historicamente como duas realidades completamente distintas. Porém, como fica claro com essa citação de Barthes, elas estão vinculadas por um traço em comum que as define ambas como formas de conhecimento. E é justamente esse poder da literatura, a mátesis, que coloca a literatura no mesmo patamar que a ciência. Sim, a literatura é indubitavelmente uma forma de conhecimento, porém, trata-se de um conhecimento para o qual não existe, não pode existir uma teoria geral possível. Como diz Jean Molineau, um professor de literatura francesa na Universidade de Lausanne, na Suíça, que é semiólogo e que é também autor de trabalhos sobre epistemologia das ciências humanas, ele diz o seguinte, num artigo intitulado Tese sobre a linguagem, o discurso, a literatura e o simbólico. Ele diz que não é possível conceber uma teoria geral do texto, porque, para existir, essa teoria deveria se confundir com a ciência geral de tudo que existe. Essa teoria teria que englobar o mundo, a sociedade, a história, enfim, realmente tudo o que existe. É que o texto literário é tão complexo, tão heterogêneo, tão fortemente ligado à representação do mundo e ao conhecimento do próprio mundo, que é impossível dar conta dele globalmente. Lembrem-se das ideias de Barthes. A literatura é enciclopédia, ela é o clarão da realidade e ela se encarrega de muitos saberes e faz com que eles girem incessantemente, ela não os fixa como faz a ciência. Se a literatura é conhecimento enciclopédico, os estudos literários são a busca de compreensão deste conhecimento. E seu objeto de investigação é um universo inesgotável de formas linguísticas e de conteúdos sobre os quais a pesquisa acadêmica busca, também ela, produzir conhecimento. De toda essa complexidade, resulta que a literatura, o texto literário, deve ser abordado por um certo número, pode ser abordado por um certo número de perspectivas distintas, tendo cada uma delas seu método e seu campo de aplicação. Aqui eu remeto vocês a um dos quadros iniciais da aula, que está lá no primeiro vídeo, em que eu projetei uma lista ilustrativa de teorias, de teóricos e dos conceitos que esses teóricos forjaram. Uma lista incompleta, mas só para mostrar as diversas possibilidades que existem para se estudar o texto literário. Eu já falei anteriormente sobre o estranhamento causado pela denominação
ciência da literatura, pelo menos na nossa cultura. E já falei também que os estudos literários podem ser compreendidos como ciência devido ao seu status e ao fato de serem reconhecidos e ensinados institucionalmente. Agora, eu abro parênteses para definir de um modo um pouco diferente a palavra ciência. É uma palavra que vem do latim, ciência, que quer dizer exatamente conhecimento. A ciência é o conjunto dos conhecimentos e dos trabalhos de caráter universal sobre toda espécie de fatos e relações que podem ser verificados de acordo com um método caracterizado pela observação, pela experiência e pela comprovação de hipóteses. Se quisermos definir os estudos literários como ciência nesta acepção que eu acabo de indicar, nós veremos que isso não é possível. Estudos literários não são científicos nesse sentido que eu acabei de dizer aqui, porque eles não conduzem à descoberta de uma verdade até então desconhecida, eles também não permitem a demonstração e a prova de verdades já conhecidas, e nem tampouco permitem a averiguação de conhecimentos. Eles não produzem conhecimentos desse tipo, sobre fatos e relações que possam ser verificados de acordo com métodos dedutivos e indutivos, como ocorre nas ciências exatas e biológicas. Estas ciências utilizam dois métodos. O método matemático, que é um método dedutivo e é chamado também de axiomático, porque ele baseia o conhecimento num conjunto de termos e de axiomas indemonstráveis que são o ponto de partida da construção e da demonstração dos objetos. Lembrem-se das equações matemáticas. Depois há o método experimental. Ele é indutivo e é próprio das ciências naturais, a física, a química, a biologia, ciências que observam seus objetos e realizam experimentos. Também é chamado de método experimental e hipotético, porque se baseia em observações e em experimentos, tanto para formular como para verificar as teorias. Ao empregar esse método, os cientistas partem de hipóteses sobre os objetos que guiam os experimentos que eles fazem e guiam também depois a avaliação dos resultados, isto é, são importantes para a validação do que foi descoberto, digamos assim. As ciências humanas em geral, e, claro, dentro delas os estudos literários, não podem lidar com nenhum desses dois métodos que eu acabo de comentar muito sucintamente. O que fazem, então, para refletir sobre seus objetos? De modo geral, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, os estudos literários, etc., as ciências humanas, de modo geral, têm que lidar com um método que nós podemos chamar de compreensivo interpretativo, porque os objetos dessas ciências são as significações ou os sentidos dos comportamentos ou das instituições que são produzidas e criadas pelos seres humanos, bem como o sentido das práticas também. E aqui entram todas as práticas artísticas envolvendo a linguagem, entra a literatura, portanto, bem como também entram as artes em geral. Lembrem-se de um dos elementos da definição de Barthes. A literatura é uma prática ancorada na sociedade, claro, produzida por ela, mas é uma prática. O método compreensivo interpretativo, ao abordar o objeto literário, deve ser crítico, isto é, ele deve investigar os fundamentos da linguagem literária, buscando apoio na teoria literária. Ele deve ser descritivo, isto é, deve descrever as estruturas internas de seu objeto de estudo. Enfim, ele deve ser interpretativo, encontrando nas formas da linguagem as significações ou os sentidos dos objetos estudados. Lembrando aqui que a interpretação é a finalidade de toda análise. Bem, aqui nós chegamos ao método, vamos falar mais precisamente, da necessidade de método para abordar um objeto tão complexo e tão vasto como é o texto literário, como é a literatura. Chegamos também, então, ao sentido etimológico da palavra metodologia. Eu tenho o costume de sempre pedir socorro à etimologia para compreender melhor algumas noções, pois, a meu ver, a etimologia sempre ajuda a desvendar o sentido das palavras. Vejamos aqui, então, o que quer dizer o vocábulo método. A palavra método vem também do grego e é formada pela junção de dois vocábulos, meta,
que significa através de, por meio de, e odos, que significa via, caminho. De modo que, como vocês veem, seguir um método, pelo menos de acordo com o sentido etimológico da palavra, significa algo como seguir através de um caminho. Isso quer dizer também adotar uma organização nos procedimentos de estudo. Aliás, se a gente olhar também os dicionários de sinônimos, nós vamos ver que eles indicam as palavras ordem, arranjo, coordenação, organização como sinônimas, como palavras equivalentes à palavra método. Podemos compreender, então, que usar um método é seguir regularmente um caminho através do qual um certo objetivo poderá ser alcançado. No caso dos estudos literários, que utilizam o método compreensivo ou interpretativo, o objetivo final é, depois da compreensão, a interpretação. O método, seja ele qual for, e isso também é válido para os estudos literários, é esse caminho ordenado que o pensamento segue por meio de um conjunto de regras e de procedimentos racionais. Na pesquisa em literatura, os procedimentos que devem ser adotados compreendem as seguintes etapas: estabelecimento de um corpus, pesquisa bibliográfica, descrição do objeto de estudo, análise do objeto de estudo, que permite a compreensão desse objeto, e, por fim, a interpretação. Esses procedimentos exigem, antes de mais nada, por parte do pesquisador na área de letras, o conhecimento das técnicas de pesquisa próprias desse campo. Então, a familiarização com os recursos das bibliotecas, dos arquivos, dos centros de documentação, e disso depende o êxito da pesquisa bibliográfica, que é importantíssima, porque é ela que vai permitir o estabelecimento de um recorte bibliográfico adequado ao corpus estudado. A pesquisa bibliográfica é realmente um passo crucial para a elaboração de uma boa dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Nessa etapa é que se apresenta para o pesquisador todo o arsenal de ferramentas disponíveis na teoria, na crítica e na história literária, ou ainda em outras ciências humanas, antropologia, sociologia, história, etc. As referências bibliográficas darão à reflexão proposta pelo pesquisador um rumo preciso, um caminho certeiro para chegar a um certo objetivo. O recorte deve ter uma relação estreita com o corpus, que é objeto de pesquisa, e aqui eu remeto novamente ao Todorov, que eu havia citado lá na primeira parte da aula, no vídeo anterior. O texto sempre contém em si mesmo uma bula para seu modo de emprego. Fim de citação. Descobrir esse modo de emprego supõe uma descrição e uma compreensão do objeto estudado. Poema, texto dramático, narrativa, crítica dos criadores, enfim, seja qual for o objeto, é preciso compreender como ele é feito, como é que ele se estrutura, que forma ele tem. Dando um exemplo talvez um pouco exagerado, eu diria que alguém que estude o tema da representação da memória na obra de um poeta do século XIX não pode cometer o erro de indicar em sua bibliografia livros de teoria ou de crítica que tratem da memória do Holocausto ou do etnocídio ocorrido nos anos 90 na Guerra Civil de Ruanda, que levou, como vocês sabem, ao extermínio de milhares de Tutsis por uma outra etnia, os Hutus. O termo memória tem múltiplas acepções e o pesquisador deve, antes de mais nada, entender qual o sentido que ele tem naquela obra que ele estuda, naquele corpus que ele estuda. Recapitulando então, a organização na construção do caminho método segue, portanto, os passos: estabelecimento do corpus, pesquisa bibliográfica para a construção de um recorte preciso, descrição para compreender, análise e interpretação do objeto. Um comentário importante sobre a análise: é muito comum ver em dissertações de mestrado e também em teses de doutorado a ausência gritante de análise dos textos literários que compõem o corpus. Muito comum ver também que os pós-graduandos se perdem em leituras teóricas e críticas que podem ser mais, às vezes menos, pertinentes, sem enfrentar esse desafio da análise do corpus. Esse talvez seja o problema mais comum que nós, orientadores, encontramos nos trabalhos que lemos. Fica então o conselho: não se deve fugir do enfrentamento do texto literário, do corpus estudado,
não se deve fugir da análise do objeto estudado. Ainda sobre o recorte bibliográfico, é preciso fazer um comentário sobre o caso de dissertações ou teses comparatistas em que há outras especificidades. Por exemplo, alguém que estude a relação entre literatura e música também deverá contemplar em sua bibliografia referências específicas desta outra arte. É apenas um exemplo e eu poderia aqui também evocar o estudo da literatura e do cinema, da literatura e da pintura, são exemplos também de literatura comparada. Além disso, existem diversos outros modos de se fazer literatura comparada e eles não podem ser abordados aqui, mas eu queria deixar registrado que o comparatismo tem suas exigências específicas. Voltando mais uma vez, agora, 3 palavras importantes que eu disse várias vezes nos 2 vídeos, teoria, crítica e história. Atenção, não são sinônimas essas palavras. Eu vejo muitas vezes, já li em trabalhos que me foram entregues, eu vi que o Antônio Cândido aparece nesses trabalhos como o teórico Antônio Cândido, mas o Antônio Cândido não é um teórico, ele é um crítico, ele é um historiador. Portanto, é necessário também, na construção do caminho-método, distinguir de modo claro as diferenças entre teoria, crítica e história. O pesquisador na área de letras tem que entender as fronteiras entre essas 3 denominações que, no caso da crítica e da teoria, podem ser um tanto porosas. Grosso modo, a crítica literária é um discurso sobre as obras literárias que sublinha a experiência de leitura, que descreve, que interpreta, que avalia o sentido e, em alguns casos, até o efeito que as obras têm sobre os leitores. Quem faz uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado na área de letras faz um trabalho de crítica. Já a história literária é um discurso que insiste sobre fatores externos à experiência de leitura, por exemplo, a concepção ou a transmissão das obras ao longo do tempo. A teoria, enfim, designa a reflexão sobre as condições da literatura, da crítica literária e da história literária. Ela é a crítica da crítica, ela é uma espécie de metacrítica. E, por fim, é preciso dizer que a teoria alimenta a crítica, fornecendo-lhe conceitos que guiam, que podem guiar a leitura especializada do texto literário. As definições que eu dei acima de teoria, crítica e história são extremamente sucintas. Para aprofundar a compreensão desses 3 pilares dos estudos literários, eu remeto ao livro do Antoine Compagnon, intitulado O Demônio da Teoria, que traz uma boa discussão sobre essas diferenças. Além disso, nesse livro, o Compagnon examina a teoria literária partindo da ideia de que ela se configura pelo estudo dos diferentes elementos que compõem a literatura. São 5 elementos internos ao texto que ele aponta e 2 outros que são externos. O primeiro a ser abordado no livro é a literariedade, que remete justamente àquela pergunta que nós fizemos. O que é literatura? O que é a literatura? Em seguida, vêm as relações entre literatura e autor, relações que remetem à intenção. Depois, as relações entre literatura e realidade remetem à mimesis. Em seguida, relações entre literatura e leitor, que remetem à recepção. E, por fim, relações entre literatura e linguagem, que remetem ao estilo. O Compagnon acrescenta a esses 5 elementos 2 outros de natureza um pouco diversa, que são a história e o cânone. O cânone literário diz respeito ao valor atribuído às obras literárias ao longo do tempo. Os 7 elementos compõem um sistema e estão em contínua relação uns com os outros. Quando se estuda uma obra literária, a reflexão se concentra na maior parte do tempo, forçosamente, num desses elementos, em detrimento dos outros. Essa discussão feita pelo Compagnon é muito útil naquela perspectiva de construção do método. É algo que ajuda imensamente na hora de determinar com mais clareza um recorte bibliográfico pertinente. Muito rapidamente agora, eu vou falar um pouco sobre epistemologia. Estamos chegando ao final dessa aula. Essa palavra vem do grego episteme, que significa conhecimento. Defino aqui sucintamente a epistemologia como um ramo da filosofia das ciências que estuda de maneira crítica o método científico, as formas lógicas e os modos de inferência
por exemplo, indução, dedução, raciocínio, né? Modos de inferência que são utilizados em ciência e estuda também os princípios, os conceitos fundamentais, as teorias e os resultados obtidos nas diversas ciências, e tudo isso com a finalidade de determinar sua origem lógica, seu valor e seu alcance objetivo. A epistemologia coloca questões como: o que é o conhecimento? Como ele é constituído ou engendrado? E uma outra pergunta: como apreciar o valor e a validade do conhecimento produzido? Todas essas perguntas dizem respeito a questões também de ordem metodológica, porque para validar o conhecimento é preciso proceder com método. Além de se ocupar em descrever o conhecimento, a epistemologia também se ocupa em definir o que constitui o bom conhecimento. Isso coloca o problema do julgamento do conhecimento produzido. A epistemologia coloca, portanto, o problema da validação do conhecimento. Quem faz uma dissertação de mestrado ou uma tese precisa validar o conhecimento que produziu. Os problemas epistemológicos dos estudos literários são decorrentes, em parte, da própria natureza do objeto estudado, sobre a qual eu já falei. Essa área do conhecimento é dotada de um caráter híbrido. Como nós vimos, é possível nos estudos literários apelar tanto à linguística quanto à filosofia, à antropologia, à psicanálise, à história, ciências das quais são tomadas então de empréstimo noções produzidas para outros fins. Isso também implica em problemas de metodologia. Porém, sejam quais forem as dificuldades, a necessidade de método se impõe e deve ser levada em conta por quem estuda literatura. Só uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado realizada de acordo com essa exigência pode validar o conhecimento produzido. Não se pode, numa dissertação de mestrado ou numa tese de doutorado, apresentar uma reflexão desorganizada em que não seja possível distinguir claramente as etapas de elaboração do trabalho, isto é, o caminho percorrido desde o estabelecimento de um corpus, da realização de uma pesquisa bibliográfica adequada ao estudo do objeto, em certa perspectiva, a realização da descrição, da análise e, por fim, a interpretação do corpus. Tudo isso deve ser feito com o apoio daquele arsenal de ferramentas do qual eu falei anteriormente. A teoria, a crítica, em muitos casos também a história, depende do objeto e da abordagem, e também noções e conceitos tomados de empréstimo de outras ciências humanas. É muito comum ouvir por parte dos estudantes de letras que os estudos literários são subjetivos. Esta é uma afirmação que não ajuda a compreender os problemas de metodologia desse nosso campo. Aliás, é uma afirmação que desvaloriza os estudos literários, como se, nesse campo do conhecimento, fosse possível ao pesquisador produzir qualquer conteúdo acadêmico, contentando-se com afirmações do tipo: esses poemas são lindos porque eu os acho lindos, ou esse romance é incrível porque ele me emociona muito. Além disso, rotular dessa maneira os estudos literários significa não levar em conta que a subjetividade é inerente à condição humana. Não existe sujeito sem subjetividade, e a subjetividade está presente em todas as dimensões do que nós somos e do que nós fazemos. Até mesmo nas ciências físicas e biológicas, a subjetividade está presente, na medida em que cada pesquisador, seja ele um matemático ou um biólogo, é movido por convicções pessoais. Ele também tem subjetividade. De fato, a área de letras, pelo fato de ter uma dimensão estética, o texto literário tem, né, essa dimensão, essa área faz com que cada um de nós, leitoras e leitores, cada um de nós pode ter a sua própria maneira de apreciar o texto literário, mas isso não significa que, como pesquisadores e produtores de um conhecimento institucionalizado pela academia, isso não significa que nós possamos reduzir nossas pesquisas a um amontoado de impressões sem fundamentos teóricos, sem olhar crítico e sem, em uma palavra, método. Vou terminar por aqui essa aula, esperando que essa exposição, iniciada num vídeo anterior, tenha sido útil para os que estão iniciando suas pesquisas em pós-graduação
E agradeço a vocês pela atenção. Peço, por favor, que reajam a esse vídeo. Se tiverem perguntas, podem ficar à vontade para fazê-las nos comentários. E se tiverem gostado da aula e tiverem achado que era útil, por favor, curtam também, tá? Muito obrigada!